Vamos fechar nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus. Deus, Pai de infinita luz, de infinita bondade, soberanamente justo e bom. Agradecemos a oportunidade em estarmos reunidos em Teu nome para mais um estudo e aprendizado edificante. Permita-nos, Deus, que sejamos acompanhados pela equipe de Kardec, pela espiritualidade da luz, pelos instrutores e por nossa equipe de trabalho. Espiritualidade sábia, prudente, benevolente, envolva e conduza a Araci em seus ensinamentos e dai-nos o entendimento. Que assim seja. E assim damos por iniciado os nossos estudos e atividades espirituais. Nós vamos continuar o nosso estudo. Aí está o lembrete de convites para aquele que quiser estudar, da família, dos sobrinhos, parente, porque é importante que nós médios acompanhamos a pessoa que queira aprender, porque ela tem muita dúvida, tem muito medo. Então, é necessário que, às vezes, nossa própria família vai orientando devagarinho para que a pessoa vá estudar. Porque a compreensão da mediunidade, ela é muito pequena. É raro aquele que fala a realidade do que deve ser a mediunidade. De ordem geral, as pessoas pensam que a mediunidade é para fazer o mal e que a mediunidade é para nos causar danos. Mas a mediunidade é luz, a mediunidade é esperança, a mediunidade é a bondade, a caridade trabalhando. Então, é importante convidar as pessoas para que elas aprendam um caminhar seguro, correto, sobre a mediunidade. Então, a nossa aula, nós vamos falar sobre os perigos da mediunidade. Nós o chamamos de aula porque nós pegamos da revista espírita, de algum livro, e nós colocamos o texto e auxiliamos com nossa pesquisa e nosso conhecimento, pode se tornar mais fácil dentro daquele contexto da revista, do trabalho ou do livro que nós estamos apresentando como tema. Então, nós continuamos nosso programa no seguinte: a 7ª regra. O que médium não pode esquecer, porque isso é fundamental para que ele desenvolva um bom trabalho mediúnico. Os bons espíritos não produzem nenhum constrangimento. Quer dizer que se eu tenho um bom espírito perto de mim, um anjo da guarda, um espírito protetor, alguém que seja bom, eu não terei constrangimento. O que é isso? Mal-estar. Quando tem um espírito mau, sofredor, doente, com sérias situações, eu vou me sentir mal. O médium começa a perder energia, sente fraqueza, tem dor no estômago, pode ter dor no corpo inteiro, pode ter dor na cabeça, até o dedinho do pé. Então, o médium tem que saber que um fluido bom, ele tem um bem-estar. Um fluido mau significa que é um mau espírito que ali está. Ou é um necessitado, ou ele veio para comunicar, por alguma razão ele está ali. Então, o médium começou a passar mal. Começou os olhos ficar embaçados, a mente embaçada, o miolo, os olhos, toda a garganta, o peito. Pode saber que ali nós temos um espírito comunicante com alguma necessidade. O médium se sentir engessado. O que é engessado? Parece que eu não consigo sair do lugar, a minha mente não sai, eu não consigo ver direito, eu fico aturdido. Então, o médium tem que entender que quando ele está assim, ele está espreitado, que ele precisa socorrer a entidade. Neutralizado. O médium sente que ele não consegue fazer uma prece, sente que ele não consegue falar, ele não consegue articular. Ele tem dificuldade para falar,
dificuldade para pensar, dificuldade para responder, para ver. Ele tem, de uma ordem geral, ele está neutralizado no seu centro de força. Então, ele tem dificuldade no frontal, dificuldade no laríngeo, todos os seus centros de força passam a ficar mais ou menos isolado, neutralizado por uma energia negativa. Mas todo médium pode buscar a luz e explodir para de dentro para fora. Aí, se ele não puder, os protetores farão um auxílio de fora para dentro. Então, tem duas saídas. Uma, sou eu, trago energia e limpo, empurro para fora a energia negativa. Outra, que eu não consigo, eu preciso do externo. Meus protetores podem vir e me auxiliar na autolimpeza. Ferrado. O próprio Evangelho, na prece dos médios, ele fala que os médios podem ter sentir acorrentados, aferrados, podem sentir cravados, quer dizer, presos, neutralizados. Está na doutrina. É que se você não estudar, nunca vai saber disso. Mas está lá. Isso existe. É uma realidade doutrinária. Então, não adianta fingir isso. Isso existe. Por quê? Por causa das vibrações negativas. Então, se o espírito pensa numa corrente, ele faz a corrente. Se o espírito pensa numa corda, ele faz a corda. Se o espírito pensa em quebrar e tiver um fluido muito forte, ele quebra. Pensamento é tudo, para o bem ou para o mal. Então, o espírito mal que ele falar, eu vou te acorrentar, ele pode acorrentar. E você, como espírito bom, você pode falar, eu quebro a corrente, eu tiro as amarras, eu não deixarei me prender nem me aferrar. Então, eu tiro isso, eu quebro. Você não deixa a ideia dele cristalizar em você. É simples assim. Quer dizer, um deseja e o outro tira. É o processo, é o pensamento, é a energia do médium, que ele tira, ele rompe. E é isso que nós chamamos de conhecimento. Eu conheço os fluidos e sei que eu posso solver toda e qualquer forma pensamento. Impedido. O médium sente, aí ele comum, o médium fala assim, amanhã eu vou fazer isso. Ele não consegue. Eu vou lavar, ele não consegue. Eu vou pintar esse pedacinho assim, 2 por 2, ele não consegue. Eu vou fazer, não consegue. Amanhã eu vou no mercado, não consegue. O médium não consegue o dia inteiro, ele fica ali em volta dele, fica ali, fica ali, fica ali, e não faz. Não consegue fazer. Então, o médium tem que ter consciência e tirar todo este mal-estar sobre ele. Médio não pode deixar ele ser fechado, neutralizado, impedido. Ele não pode. Ele tem obrigação de cuidar de si mesmo, de cuidar do seu caminhar, cuidar do seu destino, cuidar daquilo que ele veio fazer na Terra. Por isso que às vezes eu falo, e continuo, vou falar eternamente, pare de cuidar da vida dos outros. Cuide da sua casa, cuide do seu destino, cuide do seu trabalho, da sua vida, dos filhos, dos netos, da sua vida material, da sua vida espiritual. É isso que médium veio fazer, porque nós estamos aqui pela lei de causa e efeito. Se eu não cuidar da minha vida, quem que vai cuidar? Sou eu o doador. É o médium que doa para fazer a autolimpeza nele. Mas nós viemos desde da época da Síria, da Mesopotâmia, desde o Egito, querer que outras pessoas façam o trabalho para nós. Mas isso comprova que os médiums podem fazer. Quando nós vemos algum médium de qualquer outro culto, em que ele tira um trabalho, ele prova que qualquer médium pode fazer isso. Quer dizer, o próprio dono pode fazer também. O que falta para ele é o conhecimento. Todo conhecimento é mental. Toda ação é mental. O dia que aprender a trabalhar com a mente, tudo se soluciona através da mente. 7ª regra.
Se o constrangimento chegou a uma escolha entre o bem e o mal, chegou a ponto de paralisar a vontade do médium, se a fascinação é tão grande que oblitera a razão, quer dizer, quando o médium está totalmente fascinado, subjugado, ele já não consegue mais pensar. Neste caso, ele precisa de uma intervenção. O que é uma intervenção? Outro médium. Outro médium para retirar o espírito, aquele fluido fascinador, higienizá-lo, restaurá-lo, para que ele comece a estudar e crescer. Nós temos que parar com aquela ideia errada do passado, que o médium fascinado, subjugado, aí o outro curava, ele estava curado por esta vida. Não é bem assim. Quando nós intervimos na vida de alguém para auxiliá-la ou ampará-la, significa que é um amparo provisório, temporário, e que a pessoa precisa aprender para logo aprender a cuidar de si mesma. É um alerta, é uma maneira dela esclarecer e não pensar que ela vai ao centro espírita e vai largar os espíritos para nós. É muito comum, com a idade que eu tenho, das pessoas virem trazer os espíritos para mim e de achar que eu sou dona dos espíritos dela. Eu não tenho nada que ver com os espíritos dela. Foi ela que matou, foi ela que roubou, foi ela que tirou um pedaço, foi ela que fez coisa errada, o espírito tem o direito de cobrar. Mas eu posso ajudar, mas eu não sou a solução. Porque eu vou ajudar ali, o outro obsessor está ali, o outro está lá, o outro está lá. Quando ela chegar na casa dela, tá todos os obsessores atrás dela. Então, ela tem que entender que ela tem que ter a sua equipe de trabalho, de guarda e de retaguarda, ela tem que ter toda a sua equipe protegendo na rua, na calçada, em casa, para dormir, para levantar, para ir no trabalho e voltar, para ela socorrer os seus obsessores. Então, essa teoria que a pessoa tem, que ela acha que o médium vai resolver o problema dela, isso não existe. Isso é uma teoria hipócrita para aqueles que querem, ai, vem a mim que eu te curo, vem a mim. Isso não existe. Nem vocês vão poder curar ninguém. E ninguém vai poder curar ninguém. Só o dono cuida de si mesmo. Então, se você tem uma falência, só você tira a sua falência. Se você está tudo errado, só você tira o erro. Tudo é você. Agora, se você for ali num pai de santo, uma mãe, e ela tirar de você a falência, tudo bem, era um trabalho feito, ela poderia ter tirado. Mas, de uma forma ou de outra, você sofrerá vários reveses até que você aprenda a tirar. Ninguém tira do outro. Tira essa teoria da cabeça de vocês, que vocês vão achar um médium poderoso e forte e vai deixar vocês livres, soltos, saltitante. Não vai acontecer. Se você quer essa resposta, não vai acontecer. E eu vou falar a verdade, olha meus cabelinhos brancos e médium há tanto tempo e sei que isso não funciona. Então, o que que o médium faz? Médium quer resolver o seu problema? Resolva. Ele e a sua equipe de trabalho. É isso que vai solucionar a sua vida. E à medida em que ele socorre os seus obsessores, ele encontra alegria, ele encontra felicidade, a estabilidade, a alegria de viver, a alegria de trabalhar. Porque todo aquele fluido que segura, que neutraliza, o médium rompe tudo aquilo e se torna feliz no seu caminhar, no seu destino, no seu dia a dia. Ele realiza-se, ele realiza. Se você precisar de ajuda, será sempre bem-vinda em qualquer lugar. Mas lembre-se disso que eu falo agora. Você é a solução do seu destino. Porque a hora que você morrer, ninguém vai perguntar quantas pessoas você socorreu. Vai perguntar o que você fez da tua vida, da tua lei de causa e efeito, daquilo que você veio pagar.
Porque se a doutrina espírita fala que retorna para você o seu mal que você fez, só você tira. Você acha que os outros vão limpar a sua sujeira? Aquilo que você fez de equivocado? Aonde você errou, teu orgulho, tua vaidade, teu ciúme, teus faniquitos? Ela retorna para você, porque é teu. Então só você tira. Essa é a realidade espiritual. Todo médium que trabalhar corretamente na autolimpeza psíquica dele, ele soluciona a sua vida. Pode ter certeza, não será um dia, nem dois, mas ele vai conseguir, no longo da sua jornada, essa paz. Agora, aquele médium que pensa que ele vai conseguir um grande amor, uma fortuna, que ele vai ficar rico sem trabalhar, você pode esquecer que também não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai cair a riqueza, não vai cair a loteria, não vai cair nada disso. Mas você pede o trabalho, pede o crescimento, pede que você consiga encontrar a estabilidade do teu espírito para você solucionar. E você caminhará feliz. A jornada é uma jornada difícil, mas ela é feliz. Se você caminhar no seu destino, você encontra a felicidade. Precisamos da nossa vontade para tirar o jugo, quer dizer, é o médium que tem que tirar, sacudir, modificar os fluidos opressores. Então, quem tira é o médium com a sua equipe de trabalho. E para tirar esse fluido opressor, não importa se é um índio, se é um caboclo, se é um preto velho, quem é o espírito que está te ajudando? Qual é a roupagem que ele está usando temporária? Isso pouco importa. O que importa para você é o bem que ele está te fazendo, te auxiliando a romper com aquela obsessão, com a gravidade espiritual que está com você. Então, o médium, quando ele trabalha junto com o seu protetor, seu trabalho rende 100%. Quando o médium trabalha sozinho, pode pôr 20 ou 30 ali, ó. Porque quando você junta a sua capacidade espiritual junto com a do protetor, é um dinamismo muito grande com a equipe de trabalho do médium. Então, o médium tem que aprender a trabalhar junto, porque cresce, produz e realiza. Pela virtude e o livre-arbítrio, quer dizer, você tem que ser livre. A doutrina dos espíritos, a primeira regra, liberdade. Todo médium é livre, nós não estamos presos em lugar nenhum. Como que você vai fazer alguma coisa amarrada, presa, condicionada? Não existe. O médium é dono do seu karma e ele precisa da liberdade do seu espírito para se libertar de si mesmo. Tudo que segura, amarra, condiciona, não é uma coisa boa. Então, sejam dirigentes firmes, lógico, mas sabendo que o médium, só ele cuida dele. Só ele pode trazer a luz para ele, porque a luz não é de fora para dentro. Os espíritos superiores, o dia inteiro, vibra o sol em cima de nós. E nós somos maus, perversos, nós somos uma pestinha. Por quê? Porque nós não somos capazes de mudar dentro de nós. Então, não é de fora, é de dentro, fora, que nós criamos a luz no espírito. Então, é a escolha do médium, do bem e do mal. Todo mal deve ser destruído. Todo mal deve ser retirado. Grande ou pequeno, ele deve ser retirado das nossas vidas. A oitava regra, o constrangimento. Todo médium sabe quando chega o constrangimento. Porque ele está bem, ele está tranquilo, ele está sereno. Dá um pouquinho, vai apertando ele. Começa a dor de cabeça, a dor na nuca, dá dor no olho, dá dor no pé, dá dor no ombro. E aí o corpo todo. Não. Aí já vem dor do estômago, e aí ele não entende mais nada, ele não consegue ler, ele não consegue mais nada. Não consegue assistir um filme, não consegue mais nada. Ele entra num estado de perturbação. Quando chega, e essa daí chega a paralisar o médium totalmente, que tira dele a capacidade de orar, de vibrar, que ele não consegue mais orar por ele mesmo.
Porque a nossa defesa é a prece. A nossa defesa do médium é a prece. É a hora que você pede para Deus que venha até você as forças espirituais dos protetores, amigos e benfeitores, para que você se liberte. Então, o médium precisa da sua equipe de trabalho para se libertar, para sair dessa situação. O constrangimento. Então, tem saída? Lógico que tem. Se você não conseguir de jeito nenhum, você vai procurar outro médico. Aí você procura. Porque aí você já está fechada, passada, desequilibrada. Busque alguém, qualquer médium, que ele chegar para você e fizer um Pai Nosso, ele tira e rompe você. Você sai dessa situação. Porque o médium, quando ele estuda, ele aprende a sair. Mesmo que ele esteja passado. Ele sabe que está passado e ele ora, até que ele rompe. Mas o médium noviço, às vezes ele tem medo, acha que aquela situação não vai sair nunca, e que ele vai ficar doido, que ele vai ficar isso, que ele vai ficar... Porque médium é uma graça. Nós somos maravilhosos. Aí, outro médium pode nos auxiliar. Porque esse médium chega com seu potencial, seus espíritos, sua equipe de trabalho, o ectoplasma dele, as energias vitalizadoras dele, ele chega com a equipe de trabalho em movimento. Você é um fusquinha que a bateria está descarregada. Aí tem que chegar um caminhão feneneiro e põe, tchum, pum, ligou você, acabou. Por quê? Você perdeu toda a energia. Então, quando o médium está passado, ele é um fusquinha sem bateria. Aí ele precisa de um carrão forte, bateria novinha, tem. E chega aquele médico com aquela bateria forte, faz, liga você, bota a girar todo o seu sistema começa a trabalhar simultaneamente. Então, é importante um grupo, próprio Cristo falou, onde tiver 2 ou mais em meu nome, eu ali estarei. Porque um médium obsedado, às vezes, ele não se sai sozinho, mas se ele tiver um outro, e 2, ele pode solucionar. Kardec coloca sempre que 6, 8 médios é o maior e melhor centro espírita. Então, uma reunião familiar com 2 médios, 3 médios, 4, 5, 6, 7, 8, tá bom demais. Não precisa mais do que isso. E Kardec ainda fala assim, se der 30, divide no meio, 15 para cá, 15 para cá. É demais, é demais. Um trabalho mediúnico, quanto menor ele for, quanto melhor o trabalho da vibração, do socorro, é o melhor trabalho. Então, nós temos que entender que para orar, se tem um filho, se tem uma nora, se tem um neto, se tem alguém da nossa família, uma irmã, outra irmã, ore junto, porque vão crescer. É importante, onde tiver 2 ou mais em meu nome, eu ali estarei. Então, a regra não foi 1, a regra é de 2 ou mais. Então, não esqueçam disso. 2 irmãs podem rezar junto, 3, a mãe com o filho, e aí por diante. A vontade de um outro médium pode substituir a sua força moral e fluídica. Porque aquele médium, quando ele está fechado, ele não consegue orar, e ele começa a perder energia, começa a se enfraquecer. Aí chega aquele médium com aquela força moral, educadora, evangelizadora, dinâmica de fé, aquele fluido de fé e tuft, liga nele. Então, dá aquele choque, dá um despertar no espírito, né? Então, ele acorda. O médium sai daquela opressão. Mas o médium, depois disso, ele tem que estudar. Ele tem que se preparar, porque seus obsessores não são de brincar. Seus obsessores vêm para fechar sua vida, fechar seu trabalho, fechar o seu destino, fechar sua casa, fechar seus filhos, fechar tudo o que ele tem. Porque um obsessor que ele fecha um médium é porque ele tem segundas intenções. É mais grave do que você está pensando. Voltemos ao médium. Algum processo desse de obsessões, alguns é lento
o processo de cura do médium. Qual é essa causa desta lentidão? É a reforma íntima, a mutação fluídica no perispírito. Por isso que o médium, quando ele começa a trabalhar, ele tem que cuidar dele. Tem que cuidar dele, não da vida dos outros. Então, ele tem que orar e falar: meu Deus, me ajude, tirar de dentro de mim o meu orgulho. Eu quero destruir esse meu orgulho, eu quero acabar com essa minha revolta, eu quero exterminar. Eu não quero dentro de mim essa sensação que eu tenho de egoísmo, de mentira, de falsidade, de hipocrisia, de preguiça. É essa reforma íntima. Porque se o médium não tirar de dentro dele, quem que vai tirar? Você vai passar 50 anos ouvindo um orador falar para você que o orgulho e a vaidade é teu impedimento. E eu estou dizendo para você, se você não pegar o raio do teu orgulho e não fizer ele exterminar, explodir ele, botar fogo nele, o teu orgulho, na tua vaidade, naquilo que você tem de ruim, quem é que vai fazer isso? Você vai continuar indo para tudo que é canto, ver se aparece um tonto que vai tirar o teu orgulho que está impregnado na sua alma, o seu egoísmo. É isso que é doutrina dos espíritos. Incorpora seu protetor e fala assim: ó, meu índio, por favor, arranca de mim essa preguiça. Ajuda eu a sair dessa preguiça que eu não quero estudar, não quero fazer nada com nada. Eu preciso crescer. Mas quem tem que pedir é o próprio médium. Quando um orador, quando eu falo, você entende, mas só você pode se curar. Então é o médium que tem que chegar à sua equipe de trabalho e falar assim: ó, arranca minhas orelhas se eu não fazer direito. Me acorda, me sacuda, puxa meu cabelo. Se eu estiver fazendo uma coisa, você me puxa meu cabelo, minha orelha. Você vai ver que você vai ser puxada da orelha porque você autorizou seu cabelo. Aí fala assim: meu Deus, eu estou fazendo errado mesmo, né? Eu não vou fazer mais. Então, veja bem, são situações que só vocês vão solucionar. Aquilo que está errado na sua vida, só você pode tirar. É isso que médios têm que entender. Existe trabalho das pessoas maléficas? Existe, existe. Mas a hora que você desmancha, volta para ela. É isso mesmo que eu falei. Quando uma pessoa faz um trabalho mal para nós, eu socorro o espírito, eu levo, eu arrumo, eu queimo, mas aquilo que é dela, volta para ela. Porque só ela pode tirar dela a própria maldade. Eu posso queimar, posso desintegrar, posso dissolver, posso socorrer os espíritos, posso, mas ela é que tem que se aperfeiçoar. Nós auxiliamos até um certo ponto. Daí para frente, a lei de causa e efeito, a lei de justiça cai sobre a criatura. Então, se eu sei que a lei de justiça caiu na minha cabeça, quem é que tira? Sou Foi eu que errei, a mim voltou e eu atiro. Só que não adianta churumingar. Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer comigo? Pega você, limpa, higieniza, torce, passa bucha, passa escova, faz alguma coisa, até que você fica limpinha, entendeu? O processo é autolimpeza. Tirar as imperfeições. Então, quando você estuda o Código de Justiça, fala que a alma sofre porque ela é imperfeita, não é isso? E daí? Você sofre porque é imperfeita. Então você nasceu porque é imperfeita. E se você é imperfeita, o que você vai fazer? Vai arrancar a imperfeição. Arranca a imperfeição. E coloca coisas boas para você. Para isso que é a mediunidade. Essa equipe linda e maravilhosa que você tem é para ajudar você a tirar as suas imperfeições. E para você ficar bonitinha na hora da morte. Para voltar lá limpinha, bonitinha, ajeitadinha, menos orgulho, menos vaidade, menos preguiça. É isso aí. Para a próxima reencarnação ser mais fácil. Isso é doutrina espírita. Isso é aquilo que nós estamos estudando
pode ler a obra básica. Com profundidade você vai encontrar isso que eu estou falando para você. Porque a obra básica é isso. É a reencarnação, hoje já retificados e luminosos. Então, quando nós tiramos a imperfeição e fazemos a limpeza dos pontos enegrecidos, eu coloco luz dentro da minha alma. Toda vez que eu tiro um ponto negro, eu coloco uma luminosidade. Então, eu vou pôr na minha mente, no meu frontal, nos meus olhos, no meu corpo todo. E quando eu, lá grande, mudar todo o meu perispírito, mudar todas as partículas do meu corpo, toda essa matéria já não existe mais. Eu serei puro espírito. Só terei partículas luminosas da alma. Que chique! Milhares e milhares de reencarnação. Agora que eu estou no mundo de prova e de expiação, ainda densa, pesada, mas eu posso me tornar um espírito de luz? Posso! O dia que você tirar tudo os negrinhos e colocar tudo luzinha, você vai ficar linda. É isso que somos. É isso que nós seremos no futuro. Esse espírito grandioso, com força, coragem, luz, crescimento e aprimoramento.